Olá, tudo bem? Nessa aula, veremos o processo coletivo, como ele foi inaugurado em nosso ordenamento jurídico e de que forma ele se desenvolveu até os dias de hoje. Bom, o Código de Processo Civil Brasileiro foi publicado em 1973 e foi estruturado a partir da clássica divisão da tutela jurisdicional em tutela de conhecimento, tutela de execução e tutela cautelar. Você lembra? Para cada uma dessas espécies, o Código destinou um livro próprio e disciplina o respectivo processo com suas ações e seus procedimentos autônomos. Os três processos que envolvem o Código de Processo Civil de 1973 estabelecem o processo de conhecimento, onde eu busco a tutela jurisdicional para o reconhecimento desse meu direito, o processo de execução, como vocês já devem lembrar, onde eu busco efetivamente o recebimento desse meu direito, seja por meio de uma obrigação de fazer ou por meio efetivamente de uma remuneração, ou até mesmo a necessidade da utilização de uma tutela cautelar, que visa, como vocês devem lembrar, a garantia do processo de conhecimento ou até mesmo do processo de execução. Mas vamos lá. Tal sistema, por outro lado, foi moldado também para atender à prestação da tutela jurisdicional em casos de lesões a direitos subjetivos individuais, mediante demandas promovidas pelo próprio lesado. Ou seja, o Código foi criado apenas para proteger interesses individuais, não se podia falar ainda em tutela coletiva. Tal conclusão é extraída da regra do artigo do CPC, que ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Você lembra também disso? Pois é. Como você pode observar, não foram previstos instrumentos para a tutela coletiva desses direitos em específico, salvo mediante aquela figura clássica denominada de litisconsórcio ativo. Ainda assim, o sujeito ao certo número de litisconsortes, essa limitação foi indispensável para não comprometer a defesa do réu e a rápida solução do litígio. Já pensou em qualificar 100 pessoas como parte autora numa ação? Tal limitação está prevista no artigo 46, parágrafo único do CPC. Vale a pena dar uma conferida. Outro marco norteador, que não podemos deixar de mencionar, também faz parte dessa estrutura do sistema processual civil codificado, segundo Teori Savasky, decorreu da concepção segundo a qual a função jurisdicional e o processo, como seu instrumento, se destina a formular e fazer atuar a regra jurídica em face de um conflito de interesses caracterizado, ou seja, em um específico fenômeno de incidência da norma abstrata sobre um suporte fático já ocorrido, hipótese em que comportaria tutela reparatória, ou, em vias de ocorrer, o que ensejaria pedido de tutela preventiva. O Código de Processo Civil Brasileiro, publicado em 1973, foi estruturado a partir da clássica divisão da tutela jurisdicional em tutela de conhecimento, tutela de execução e tutela cautelar. Para cada uma destas espécies, o Código destinou um livro próprio e disciplina o respectivo processo com suas ações e seus procedimentos autônomos. Em outras palavras, o Código de Processo Civil de 1973 partiu do pressuposto de que a função jurisdicional existe por causa de um conflito para solucioná-lo. Consequentemente, nele não foram previstos instrumentos para dar solução a conflitos verificáveis no plano abstrato. Mas foi a partir de 1985 que diversas modificações ocorridas alteraram de modo substancial não apenas o nosso Código de Processo Civil, mas o próprio sistema processual nele consagrado, prevendo instrumentos de tutela de direitos transindividuais, que são, de fato, o objetivo do nosso módulo. Seguindo, então, as ideias e as lições trazidas por Teori Savasky, estas modificações do sistema processual civil operaram-se em duas grandes fases, ou como o autor denomina em sua obra, em duas grandes ondas de transformação, e que são tratadas de formas bem distintas. A primeira onda de reformas foi iniciada, propriamente dita, em 1985 e foi caracterizada pela introdução em nosso sistema de um instrumento até então desconhecido no direito positivado, destinado a dar um curso às demandas de natureza coletiva. Ou seja, basicamente, buscava-se tutelar direitos e interesses transindividuais e tutelar com mais amplitude a própria ordem jurídica abstrata considerada. E a segunda onda reformadora, que se desencadeou a partir de 1994, teve por objetivo
não o de introduzir mecanismos novos, mas o de aperfeiçoar ou até mesmo de ampliar os já existentes no nosso Código de Processo, de modo a adaptá-lo à exigência desses novos tempos que estavam começando a surgir. Considerada, então, como um marco da primeira etapa de alterações, e por que não dizer o início do direito processual civil coletivo, posso citar aqui a Lei 7.347, do dia 24 de julho de 1985, que acabou disciplinando a tão reconhecida ação civil pública, de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e aos direitos e interesses difusos e coletivos de um modo geral. Com toda certeza, você já ouviu falar dessa lei. Considerada como o marco da primeira etapa de alterações, e por que não, o início do direito processual civil coletivo, pode-se citar a Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. Esta lei disciplinou a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e aos direitos e interesses difusos e coletivos de um modo geral. É evidente que, após a promulgação da Carta Magna de 1988, outras foram as leis que visavam sobremaneira a proteção de interesses transindividuais. Dentre elas, posso destacar a lei que visa a proteção de pessoas portadoras de deficiência, Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989. Também destaco aqui a lei que protege as crianças e o adolescente, o famoso Estatuto da Criança e do Adolescente, trazido pela Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Também não poderíamos deixar de esquecer do Código de Defesa do Consumidor, um importante microsistema que trouxe a proteção daquele considerado pela Constituição como uma pessoa vulnerável, trazido então pela Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Para fins de administração pública, não poderíamos deixar de citar a Lei de Improbidade Administrativa, lei trazida pela Lei nº 8.429, de 2/6 de 1992. Além dessas, existe também a lei que visa a proteção da ordem econômica, Lei 8.884, de 11 de janeiro de 1994. E, por fim, não menos importante, a lei que protege os demais interesses das pessoas idosas, trazidas pela Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003. Vale a pena conferir cada um desses textos legislativos. Pois bem, além desses diplomas acima citados, de proteção de direitos transindividuais, veremos na sequência que foram criados nesta primeira etapa instrumentos para a proteção coletiva e direitos subjetivos individuais. Promulgada no dia 5 de outubro de 1988, ganhou quase que imediatamente o apelido de Constituição Cidadã, por ser considerada a mais completa entre as constituições brasileiras, com destaque para os vários aspectos que garantem o acesso à cidadania. Como se vê, foi o Código de Defesa do Consumidor, o famoso CDC, que trouxe a disciplina específica da tutela nas relações de consumo dos direitos individuais homogêneos, assim entendidos como o conjunto de diversos direitos subjetivos individuais que, embora pertencendo a distintas pessoas, tende a assemelhá-los a uma origem comum, o que lhes dá um grau de homogeneidade suficiente para ensejar sua defesa coletiva. Mas não se enganem, segundo Fredier Didier, o importante processualista, não há como estudar a ação civil pública munido apenas da lei que lhe deu origem. Seria, como reporta o autor, andar numa perna só. Como se pode verificar na evolução legislativa, a Lei 7.347 de 1985 possui uma forte ligação visceral com o título número 3 do Código de Defesa do Consumidor, de forma que não se consegue estudar sem um outro, e não raramente dispositivos de um são complementados pelo outro e vice-versa. Não fosse visceral essa ligação, poderia-se dizer até que haveria uma certa promiscuidade nas relações entre os textos legais.
Previu-se também que o mandado de segurança, ação sumária para a tutela de direitos líquidos e certos, ameaçados ou violados por atos abusivos ou ilegais de autoridades públicas, pode ser impetrado não apenas pelo titular do direito, mas ainda em regime de substituição processual por partidos políticos com representação no Congresso Nacional ou por organização sindical, ou até mesmo por uma associação ou entidade de classe em defesa de interesse dos seus membros ou associados. Teori Zavascki chama a atenção para este novo instrumento, o mandado de segurança coletivo, que potencializou em elevado grau a viabilidade dessa tutela coletiva de direitos individuais e, consequentemente, o âmbito da eficácia subjetiva das decisões judiciais, nomeadamente as que se envolvem a apreciação de direitos que tenham sido lesados de forma semelhante em relação a grupos maiores. Relativamente à tutela de direitos transindividuais como um todo, a atual Constituição ampliou o âmbito de abrangência da ação popular, que pode ser promovida por qualquer cidadão, para anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. E a segunda onda reformadora, que se desencadeou a partir de 1994, teve por objetivo não o de introduzir mecanismos novos, mas o de aperfeiçoar ou de ampliar os já existentes no Código de Processo, de modo a adaptá-los às exigências dos novos tempos. Já a segunda onda reformadora teve início no ano de 1994. Em nome da efetividade do processo, demandas mais urgentes eram necessárias para uma sociedade com pressa. E, em razão disso, foram produzidas modificações substanciais no nosso Código de Processo Civil. Destacando-se sem prejuízo das demais, e seguindo aqui uma ordem cronológica, vou citar algumas leis para demonstrar essas modificações. A primeira delas foi a Lei 8.950, de 13 de dezembro de 1994, que alterou dispositivos referentes à tutela recursal. A segunda lei, Lei 8.951, de 13 de dezembro de 1994, também tratou dos procedimentos especiais para as ações de consignação e pagamento e de uso capião. A Lei 8.952, da mesma data, modificou inúmeros dispositivos do processo de conhecimento e do processo cautelar. Já a Lei 8.953, também de 13 de dezembro de 94, alterou dispositivos do processo de execução. Já a Lei 9.139, de 30 de novembro de 1995, reformulou o recurso de agravo cabível contra decisões interlocutórias. Por fim, a Lei 9.079, de 14 de julho de 1995, acabou tratando da ação monitória. Mesmo com todas essas mudanças legislativas demonstradas, é inegável que o processo coletivo tem um lugar nitidamente destacado no processo civil, mas é timidamente utilizado pelos operadores do direito. Como um subsistema com objetivos próprios, a tutela de direitos coletivos e a tutela coletiva de direitos, que são alcançados à base de instrumentos próprios, e aqui cito como exemplo ações civis públicas, ações civis coletivas e mandados de segurança, fundados em princípios e regras próprias, o que, segundo os autos, confere ao processo coletivo uma identidade bem definida no cenário processual. Bons estudos e até a próxima aula.